Durante a Primeira Guerra Mundial, as metralhadoras apareceram nos campos de batalha e na Segunda Guerra Mundial, todas as nações envolvidas no conflito passaram a utilizá-las. Daqueles que de fato eram os reis absolutos naquela época do combate a curta distância. Essas armas automáticas, geralmente de 9mm, são mortais em comparação com os fuzis de ferrolho, por exemplo, nos confrontos a curta distância. E a Itália teve aquele que para muitos foi a melhor metralhadora da Segunda Guerra Mundial. Este é um MAP-38 e hoje vamos conhecer sua história mecânica e testá-lo. Se a Villa Arperosa foi a primeira arma capaz de disparar automaticamente munição de pistola, mas era mais usada como metralhadora. Leve taticamente, principalmente falando, as primeiras verdadeiras submetralhadoras também foram italianas e alemãs. A Maschinen-Pistole 18 acabou se tornando um pouco o arquétipo, o paradigma do que deve ser conceitualmente uma submetralhadora. No entanto, os italianos também, com a aproximação do fim da Primeira Guerra Mundial, desenvolveram duas submetralhadoras próprias, ambas, na verdade, derivadas da Villa Arperosa. Para quem não sabe, a Villa Arperosa era de fato uma metralhadora leve, composta, na verdade, por duas partes. Eram duas armas, entre aspas, presas uma ao lado da outra. Separando-as e usando apenas uma arma, trabalhando em uma carcaça, era possível obter o que hoje consideraríamos uma submetralhadora. O engenheiro Revelli, já criador da Villa Arperosa, desenvolverá a Officine Villa Arperosa, 1918 sigla de Officine Villa Arperosa. Um projeto mais diferente, talvez um pouco mais radical nas mudanças que serão introduzidas, é o de Tullio Marengoni. Com a Beretta, para o que seria a Beretta, 1918, Tullio Marengoni, brilhante inventor da Casa Beretta, iniciou uma série de estudos de forma mais sistemática. O problema de criar a arma perfeita em calibre de pistola está bem claro. Algo importante, atualmente só existe a submetralhadora Maschinen-Pistole 18 que fez muito sucesso. Não existem armas longas de ombro em calibre de pistola. Não há muito o que copiar e nem se sabe exatamente o que queremos para nós. Hoje, com a retrospectiva, fica claro que a clássica metralhadora da Segunda Guerra Mundial é uma arma 9mm, geralmente de ferrolho aberto. E assim por diante. Naquele momento isso não era claro e por isso ele enfrentou esse problema com um estudo. Ele vai estudar os modos de disparo e o sistema de gatilho. Ele vai estudar uma versão automática, outra semiautomática e uma de disparo seletivo. Em particular, para essa versão de disparo seletivo, ele vai usar uma solução técnica que ficará um pouco famosa em toda essa série de submetralhadoras construídas por ele. E a Beretta? A solução dos dois gatilhos, onde um gatilho aciona o disparo semiautomático e o outro gatilho aciona o disparo automático. O mosquete automático Beretta de 1918 vai servir no Exército Real. Mas já muito rapidamente ele demonstrava sua obsolescência. Em particular, a primeira coisa era a munição, que ainda era a 9 Glisente dimensionalmente idêntica à 9 Parabellum, mas definitivamente mais fraca em termos de pressão e velocidade. A segunda coisa era que, apesar de uma série de experimentos, o carregador continuava montado na parte superior da arma. Não era uma posição ideal por vários motivos, mas para esclarecer, haverá outros. Mitra, também de sucesso. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, penso no OEN, que terá carregador montado em cima. O projeto, com muitas pequenas mudanças, vai evoluir para o MAB 1830. O MAB 1830 é uma arma bastante peculiar, porque começa a ter a aparência de uma metralhadora moderna, poderíamos dizer. Mas na verdade, falando mais estritamente, é uma carabina semiautomática. Não é automática, dispara com ferrolho fechado e cão, apesar de moderna, ejeta por cima e tem carregador embaixo. O MAB 1830, conhecido como Siringone, ganhou esse apelido devido à sua alavanca de armar que lembra uma seringa ou os Schmidt-Rubin. Por isso ele é pouco difundido e raros exemplares vão para o Exército Real, especialmente os carabineiros. A maior parte da produção vai para a milícia florestal, depois chamada apenas de florestais. E hoje, muitos exemplares acabam indo para os carabineiros florestais e para a polícia argentina. Porém, sempre existia o problema da 9 Glisente, uma nova metralhadora para o Exército Real. Queriam uma munição mais potente, queriam se uniformizar mais com o que era feito no exterior, onde munições mais potentes eram utilizadas. Assim nascerá uma nova munição 9mm, que para alguns poderia ser descrita como uma variante da 9x19, enquanto outros a consideram uma munição de pleno direito.
Como não havia outra arma nesse calibre, será a famosa 9mm M38, ou Super Fioc, que alcançava quase 450 metros por segundo no cano de uma metralhadora. Uma potência de respeito, o que hoje chamaríamos de uma 9mm Plus P, uma munição de alta pressão. Embora o MAP-1830 tenha sido criado e produzido apenas como semiautomático, houve uma série de experimentos para torná-lo automático. O MAP-38, que acaba se tornando o MAP-38, na verdade, continua essa série de experimentos. Ao mudar para um mecanismo de disparo mais simples, o MAP-1830 usava um cão, como é comum em submetralhadoras, lançando o ferrolho a partir da posição aberta com uma alavanca de disparo específica. Ainda assim, o sistema de disparo continua relativamente complexo. Por exemplo, o MA-38 não possui percussor fixo como muitas submetralhadoras depois, mas sim um percussor móvel, que só avança quando a arma está fechando. Estou descrevendo essas coisas agora e não durante a desmontagem, porque a arma que veremos desmontada foi convertida para o modo semiautomático. Aliás, ironicamente, com um mecanismo de disparo que lembra muito o do MAB 1830, porque lá também lidaremos com um cão. Veremos isso um pouco melhor durante a desmontagem. O nome oficial, MAP-38, vem da patente de 22 de março de 1938. Mesmo que agora eu vá dizer algo muito importante, aquilo que todos pensam ser o MAP-38 e que eu continuo chamando de MAP-38 e continuarei chamando de MAP-38. Não é MAP-38 e sim MAP-38A. De fato, houve uma versão anterior chamada MAP-38, cuja maior característica era que a janela de ejeção era perfeitamente vertical. Durante os testes do exército, porém, isso não agradou, porque tinha o hábito de cuspir os estojos no atirador. A nova versão girou um pouco a janela de ejeção para deixá-la lateral, afastando-a do atirador. Essa versão foi a que foi adotada e foi chamada de MAP-38A. Outras pequenas mudanças envolveriam uma segunda linha de produção, uma segunda versão do MAP-38A que vai mudar. Por exemplo, detalhes como o compensador introduzem a segunda versão do MAP-38A, o famoso compensador que veremos e testaremos. O MAP-38 terá uma vida muito longa, além de ser usado amplamente durante a Segunda Guerra Mundial. Sua produção terminará nos anos 70 e ainda havia várias unidades que utilizavam o MAP-38 até os anos 90. Nesse sentido, foi absolutamente uma das submetralhadoras mais longevas da história. O mérito também se deve às ótimas características balísticas e ao trabalho de alta qualidade, embora esta última seja um pouco uma faca de dois gumes. Para entender do que falo, precisamos ver de perto como ele é feito e depois levá-lo ao estande de tiro para tirar nossas conclusões. E aqui estamos nós para dar uma olhada neste belíssimo MAB-38. Especificamente, estamos lidando com um MAB-38A, porque, como vimos, houve várias variações dessa arma. Esta é uma das primeiras e mais refinadas, até porque depois elas serão simplificadas. Este é, de certo modo, um metralhador ainda de primeira geração, por isso é bem acabado, bem feito com encaixe em madeira. Não é como uma Pistolet Pulemyot Sudaeva, uma Pepetia ou uma Sten, feitas de forma econômica, tipicamente para a guerra. Vamos observar suas características, começando pelas inscrições. Como veem, indica que é uma Beretta modelo 38A. Também temos os números de série repetidos aqui na frente, com a adição de que este foi convertido para 9x21. Isso foi feito em uma época em que o 9x19 ainda não era difundido. E, obviamente, a maior característica mecânica evidente é que ele foi convertido para o semiautomático, já que o gatilho do automático, o traseiro, não funciona. Também foi convertido para ferrolho fechado, já que essas armas costumam ter ferrolho aberto. Os dispositivos de mira da arma são bem feitos e ajustáveis. Isso revela um pouco o fato de que, mentalmente falando, esta é uma metralhadora anterior à guerra. De fato, são armas que são usadas a curtíssima distância, especialmente aquelas bonitas, que dificilmente têm miras ajustáveis. Ou, se eram ajustáveis, tinham poucas posições, como podem ver. Posso ajustar o tiro até a distância de 500 metros, o que é muito ambicioso para uma arma desse tipo.
mas balisticamente é certamente possível. Na frente, por outro lado, temos uma mira muito alta e muito evidente montada nesse cano que também serve como compensador. Como podem ver, há entalhes que estabilizam bastante a arma, já que o cano termina aqui. Vamos ver isso também durante o nosso teste de tiro. Temos também bastante evidente uma alavanca de carregamento que nos permite operar o ferrolho. A alavanca de carregamento normalmente ficaria para trás e teríamos que trazê-la para frente, porque o ferrolho, nos automáticos, fica para trás disparando com o ferrolho aberto. Temos então, de forma bastante evidente, o carregador que podemos liberar com esta lingueta. Os carregadores vinham em vários tamanhos, 20, 30 ou 40 tiros. Este é um dos mais curtos, de 20 tiros, que convenhamos ainda assim são muitos tiros. Como vocês podem ver, as partes de madeira da arma são realmente lindas. Este é uma peça única. Não é nada fácil trabalhar a madeira em uma peça única desse tipo. Aqui também é preciso muito tempo e muita habilidade para conseguir fazer essas coisas. A madeira também tem, como vocês podem ver, dois entalhes para colocar a mão em duas posições diferentes durante as operações de tiro. Também vamos discutir isso um pouco mais em detalhes durante o teste de tiro. Além disso, temos, evidentemente, a janela de ejeção no lado esquerdo da arma. É um pouco atípico colocar a janela de ejeção desse lado, no que diz respeito às armas longas, mas está mais do que bom. Aliás, essa janela de ejeção, como já falamos, as primeiras ficavam exatamente no centro, na vertical, mas muitos cartuchos voavam direto no atirador. Então decidiram mudar o ângulo de ejeção e o único lugar para mudar era para a esquerda. Como a direita tem a alavanca de carregamento, não dava para girar para esse lado. Essa é a explicação simples de por que a MAP-38 tem a janela de ejeção à esquerda. No meio há uma alavanca de carregamento. Podemos dar uma olhada por dentro para ver como a arma é feita, obviamente desmontando como fazemos. Temos essa tampa na parte de trás da arma, podemos pressionar esse botão por dentro. E girar. Atenção, há muita tensão na mola. Aqui temos a tampa, a haste guia da mola, precisamos girar porque há essas duas abas que fecham a mola da própria arma. Agora vamos chegar exatamente a esses detalhes. Podemos, ajudando com o modo de carregamento, empurrar para trás os vários mecanismos da arma, removendo o pesado ferrolho. Como você vê este ferrolho? Para os leigos pode parecer normal, mas na verdade este é um ferrolho, justamente, adaptado para funcionar com um sistema de disparo diferente. De fato, aqui temos um entalhe e, como você pode ver, há um percussor, pois dentro desta arma há um cão. Esta, de fato, não é feita dessa maneira. É uma arma simples de massa, é uma arma de massa, mas não de massa batente, e sim com um cão interno. Poderíamos seguir desmontando, desenroscando a maligna de carregamento, mas não é necessário. O pesado ferrolho nos revela também porque essa arma tem uma cadência de tiro realmente lenta. Este deve ser, não estou exagerando, sabe, com um pouco de experiência com submetralhadoras, talvez o ferrolho mais pesado de uma submetralhadora com o qual eu já tenha lidado, garante tanto um fechamento correto quanto uma abertura um pouco mais lenta. Essas 9x19, originalmente as 9x19 M38, eram bem potentes e exigem um fechamento mais sólido, mesmo usando o sistema de inércia de massa. Então, com a inércia do próprio ferrolho, um ferrolho pesado também garante uma confiabilidade melhor caso haja sujeira na arma. De qualquer forma, a massa em movimento, a inércia, a massa em movimento, toda a fase de fechamento, na verdade, ajuda assim na alimentação. Como vocês podem ver, as formas aqui são bastante. Por um lado, simples se pensarmos em outras armas mais complicadas, mas para ser uma metralhadora ainda é relativamente complicado. Como vocês podem ver, não há muito mais para mostrar em termos de mecânica. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo de volta direitinho no lugar. Pronto, vamos colocar de volta o nosso ferrolho, aqui está. Podemos então colocar novamente o nosso tampão com a mola de recuperação. Aqui lutamos um pouco com a tensão da própria mola.
E agora precisamos encontrar, aqui está, a posição certa. Estamos no campo de tiro SR em Espessa, prontos para testar o incrível MAP 3838. Claro, os críticos entre vocês vão dizer que não é automático, mas temos essas leis absurdas na Itália. Talvez um dia, em um país mais civilizado, testemos um automático, mas por enquanto vamos pegar o carregador. Como dissemos, existem de 20, de 30, de 40, então temos um bem normal, talvez mais adequado para uso policial, de 20 tiros. Vamos inseri-lo. O modo de armar, infelizmente, é sempre do lado errado. Mas vamos à frente do ferrolho e disparamos. Corretamente espera. Aqui está. Uf. E acabamos as balas, o ferrolho permanece, como vocês podem ver, fechado. Sendo esta, de qualquer forma, uma conversão. Muito bem, então primeiras impressões. Devo dizer que, de fato, é difícil avaliar esta arma também pela ausência. Digamos, do fogo automático, já que eu tenho experiência, como vocês sabem, com essas submetralhadoras e metralhadoras da Segunda Guerra Mundial, principalmente no modo automático. Tendo tido essa oportunidade, vou lhes dizer, é a primeira coisa. Quando peguei na mão, achei pesado. Nisso, é uma metralhadora ainda de uma geração anterior, no sentido de que, no momento em que a Segunda Guerra Mundial começa, passam a fazer metralhadoras de chapa de metal. Ao economizar nas peças para produção em massa, elas também ficam mais leves. É muito pesada para ser uma metralhadora. Me lembra a Thompson, que é um pedaço de aço pesado, mas com peso bem equilibrado. Vou mostrar com o carregador inserido corretamente. Aqui as partes de madeira nos indicam onde segurar a arma. Tanto aqui na frente você tem um bom equilíbrio, mas também em uma posição mais de tiro. De precisão, poderíamos dizer, com o cotovelo mais dobrado. E então, o peso distribuído mais centralmente, você fica muito estável. Quanto ao recuo, principalmente graças ao peso, é extremamente controlável, no sentido de que a arma se move para trás e sobe muito levemente. Ajuda também bastante, obviamente, o compensador presente na arma, mas posso imaginar, com a experiência do tiro automático com outras armas, que seja extremamente controlável. Entre o compensador, o peso, mas também como esse peso é distribuído. Acho que se esse ombro estiver no automático, ele permanece sempre no alvo. Recarregamos e vamos tentar de novo com outro carregador que, como sempre, encaixa facilmente. É estranho que fique tão para frente assim, mas, de certo modo, o MAB ainda é uma submetralhadora de primeira geração, talvez a última dessa geração. Em alguns pontos, pelo jeito que terminou, lembra mais uma Maschinen Pistole 18 do que uma submetralhadora da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. Sim, este é um automático, permanece sempre na mesma posição, mesmo atirando mais rápido é fácil de manusear. Os dispositivos de mira, vou te dizer, a mira é bem alta e muito visível. Tenho a impressão de que a base da mira é bastante larga nesse sentido. Muitos acham que a arma longa serve para tiro de precisão, mas não é usada assim. Com uma metralhadora de ferrolho aberto, mesmo em tiro único, dá muita visão sobre o alvo, o que na minha experiência com a metralhadora ajuda muito. Repito, não tentem fazer isso com esse merino, mesmo que seja largo. Buraco no buraco. Vocês não devem esperar fazer buraco no buraco com uma arma desse tipo. Vamos recarregar, recarregar e tentar. Tentar de novo, porque realmente estou me divertindo muito. Cortes, cortes, uma pancada.
muito na capa. Acabaram as balas, como sempre tiramos o carregador, fazemos uma checagem rápida da câmara. O MK-38 é uma arma extremamente interessante, mais de uma pessoa. Influenciadores especialistas do Gun2Bear o definiram regularmente como a metralhadora de Nova York da Segunda Guerra Mundial. Atirar com ele é realmente muito prazeroso. Uma metralhadora sólida, uma metralhadora estável, talvez um pouco pesada para o seu papel, mas paradoxalmente, em certas situações isso pode ajudar, lembra um pouco isso. O Thompson não é leve, é mais pesado simplesmente do que um carcano longo, por incrível que pareça. É preciso refletir, porém, se, militarmente, falando do ponto de vista logístico, ele é realmente a melhor metralhadora da Segunda Guerra Mundial. Vou explicar. É uma arma bem acabada, é uma arma bem feita, é uma submetralhadora, de certo modo, de primeira geração. Ela não usa chapas metálicas nem peças econômicas que armas posteriores utilizam. E, de fato, o número relativamente baixo, especialmente se comparado aos Grease Gun americanos, às Sten inglesas, às Pistolet Pulemiot Sudaeva, às Pistolet Pulemiot Sudaeva H soviéticas. O MAB-38 teve produção muito limitada. E fica a dúvida se uma submetralhadora mais simples não teria tido mais sucesso e maior difusão entre as tropas, aumentando assim o poder de fogo a curta distância da infantaria italiana. Essa reflexão talvez seja mais para historiadores e para a posteridade do que para nós no estande de tiro. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo e especialmente ao proprietário deste incrível MAB que tornou possível sua realização. 100 pessoas como vocês que me escrevem dizendo Vlades para a história, tenho armas para testar, quer fazer isso? Esses vídeos não seriam possíveis de forma alguma. Quem quiser ajudar assim, me escreva. Meu e-mail e redes sociais estão nas informações do canal. Se quiserem contribuir ativamente, sem armas, mas talvez financeiramente. Para pagar este campo maravilhoso, vocês podem se inscrever ou comprar as camisetas do canal. São Vlado, de fato, resolverá 80% dos seus travamentos e adicionará 5 de dano sagrado às suas armas. Se tiverem problemas com vampiros, bruxas ou zumbis, isso ajuda muito. Se vocês não quiserem ou não puderem, pelo menos considerem deixar um like e um comentário no canal, isso ajuda bastante. O YouTube desaprova armas de fogo. As redes sociais mentem, assim como Mark Zuckerberg, fundador da Meta do Facebook. Ele admitiu do campo, senhor, é tudo com este incrível UP-38 e a gente se vê na próxima. Obrigado a todos.